faz metade do que faz, né? Então, nós temos que protegê-la de alguma forma, tá? Os riscos hoje que envolvem proteção das mãos é o risco mecânico, o risco químico, risco físico, o risco biológico, vamos colocar assim, né? E o risco térmico. Basicamente, são esses 5 tipos de riscos que se encontram dentro das indústrias e tem uma luva que protege. A luva pode ser para um determinado risco ou junções de risco, tá? Então, basicamente, são esses tipos de risco e aí as luvas elas vão proteger desse risco, sendo ela junta, uma luva para um risco ou conjunto, tá? Então, basicamente é isso. Então, você vai ter luva elétrica, você vai ter luva química, você vai ter luva biológica, você vai ter luva mecânica, mecânica química, mecânica térmica, só térmica, você vai ter todo esse tipo de variações dentro desses riscos que hoje as mãos dos trabalhadores estão expostos dentro das indústrias, tá? Perfeito. Entendemos isso, aí você vai ter luva com suporte têxtil e sem suporte têxtil. O que é uma luva sem suporte têxtil? Bora lá. Com suporte têxtil e... Sem suporte têxtil. Tá. Uma luva sem suporte têxtil é a borracha diretamente... Tá vendo aí? Tá legal? Não? Bem? Sim. É a luva, um molde diretamente na borracha. Tá? Quando eu tenho uma luva desta maneira aqui, tá? Que é, por exemplo, essa daqui é uma luva em borracha nitrílica, eu quero que dela uma resistência química alta, uma resistência mecânica média alta e zero resistência térmica. Tá? Certo. Uma luva sem suporte têxtil. E dentro da luva sem suporte têxtil, você pode ter ela clorinada, como esse caso, ou polimerizada, ou, sei lá, outra nomenclatura que tem, que o intuito dela é facilitar o cálcio descalce para a indústria alimentícia, né, para esse contato de não ter nada dentro que possa sujar, contaminar o alimento. Para uma situação que você usa e tira essa questão intermitente ou de mais conforto, né? Porque quando você usa uma luva, é natural que a sua mão tenha uma sudorese, como calçado, né? Por isso que você usa a meia para absorver esse suor e se tornar mais confortável. Então, quando você tem uma luva clorinada, a tendência é você usar um pouco, tirou, deixa ela secar, calça de novo. Porque se ela estiver molhada, gente, não entra a mão. O que é clorinada? Desculpa. Clorinada é um ataque químico que a luva sofre para ela fechar as moléculas dela. Então, se você pegar essa luva aqui, ó, você vai ver que o toque dela... a outra luva que eu trouxe também é clorinada. Mas você vai ver que o toque dela é um toque liso na luva. Certo. Entendeu? Para facilitar o cálcio. Exato. Isso ajuda muito no cálcio. Então, porque até luva é questão de calçar e descalçar como calçado, né? Tá. Você não veste a luva, você calça a luva da mesma forma calçado. Colocar a direita na esquerda. Aí tem esse toque suave, assim, sabe? Bem liso, como é uma luva clorinada. Quando a luva não é clorinada, você tem uma situação mais áspera. Tá. Né? Você sente os poros mais abertos da luva. A ação clorinada da luva, ela fecha esses poros e melhora essa questão de calçar e descalçar e contaminante também. E nas luvas de látex, ela potencializa a questão alérgica. Porque as luvas em látex natural, para as pessoas que são sensíveis ao látex, ela pode gerar dermatite alérgica, que é diferente de alergia. Alergia é fechamento de glote. É o cara comer um camarão e... Só tem costume falar que é alergia, né? As pessoas naturalmente falam que é alergia, mas são dermatite alérgica ou ressecamento de pele, entendeu? Esse tipo de situação. Tá? Então tem que estar atento a isso também. Também, se você usa uma luva de látex... Porque assim, nós seres humanos somos... nós temos... A questão alérgica é muito, muito grande a itens naturais. Então você vê a pessoa alérgica a leite, né, lactose, a glúten, a frutos do mar... Né? A pessoa tem alergia a essa. E para que nós possamos confeccionar uma luva em látex natural, eu tenho a seiva da seringueira como base da matéria-prima. E nela tem a proteína que vem da seringueira. Então, essa proteína eu não consigo zerar na mescla de látex. Eu tenho que manter uma porcentagem para melhorar a estrutura mecânica da luva. Se eu zero ela, eu perco a luva. Não tenho nada na luva. Então, eu tenho que ter uma parte. Então, essa proteína tende a gerar essa dermatite alérgica nas pessoas, não alergia. Tá. Né? Existe um estudo que 3% da população mundial tem alergia ao látex de fechamento de glote, mas é 3% da população mundial. Então, hoje, sei lá, o mundo tem quanta gente? Acho que só na China tem 2 bilhões de pessoas, né? Sei lá, alguma coisa assim. 3% da população global. Mundial, exatamente. A população global tem essa questão de alergia. A maioria tem dermatite alérgica. E você pode ter ou você pode desencadear. A questão de dermatite alérgica por conta do contato do látex. Certo. Você pode ter, você pode desencadear com o tempo, tá? Perfeito.
E aí a clorinação ela ajuda nisso. Se eu tenho uma luva de látex natural clorinada, eu não tenho contato direto da minha mão ao látex numa luva que não é clorinada. Entendi. Tá? É por conta dessa clorinação. Mas tem a flocagem interna, que é o pozinho de dentro, para facilitar, por exemplo, uma atividade. Essas luvas que têm mais o veludinho, né? Certo. Então, se eu uso a luva por muito tempo, eu não uso uma clorinada, eu uso uma de algodão, de floco de algodão, para absorção de suor e ser mais confortável no decorrer da atividade laboral. Tá? Essas luvas são as luvas sem suporte têxtil. Pode ser em borracha natural, borracha nitrílica, borracha neoprene, junção de 2 borrachas, natural com neoprene. Aí pode brincar de várias maneiras. Perfeito. Tá? O que é uma luva com suporte têxtil? Quando eu tenho o tecido e executo banho. Como, por exemplo, essas daqui, ó, que pode ser banho de PU, de poliuretano, ou pode ser um banho em borracha nitrílica, ou pode ser um banho, sei lá, nitrílico espumoso, banho de látex natural. Aí tem diversos tipos de banho. O que eu quero nesse tipo de luva? Uma maior resistência mecânica, uma boa resistência térmica e média resistência química, que são as luvas totalmente banhadas, vamos colocar assim. Tá? Certo. Então, essas são as diferenças das luvas. Essa suporte com têxtil. suporte têxtil é essas. Exatamente. São essas que são aqui. Que são com banho. A gente pode dizer que com banho é com suporte têxtil. Tecido com banho. Tecido com banho. Isso. E só borracha. Só borracha é sem suporte têxtil. Exatamente. Tá? Tá. E dentro dessa estrutura de com e sem, você pode construir as luvas para os riscos, né? Para os riscos químicos, riscos mecânicos, riscos térmicos, né? E por aí vai. E também temos a construção de couro, né? Que a couro também é um tipo de construção de estrutura de luva, mas nós estamos falando mais de matéria-prima, né? Talvez se encaixaria de luva com suporte têxtil, né? Que o couro também é ainda uma grande entrada dentro de proteção em relação à proteção das mãos. Certo. Tá? E dentro de toda essa estrutura, você tem as normativas que executam testes. Tá, né? ok. Tá? O primeiro teste é 420. O que é 420? Talvez eu entro mais detalhadamente mais na frente. É a estrutura da luva, é as disposições gerais da luva. Então, quando eu mando a luva para certificar, o primeiro teste que ela faz é essas disposições gerais. Ela entende os tamanhos da luva, se está dentro da questão normativa. Porque um ponto legal, todo mundo é acostumado com luva como PMGGG, né? Sim. Né? Tá nas especificações técnicas assim. Calçado, existe calçado P, PP, PPP1, PPP2. Possível. É por numeração, né? Luva é a mesma coisa. Dentro da norma 420, que é a disposições gerais, que fala com a NR6, que é a questão do CA, né? Então, toda luva no Brasil ela tem que ter CA e lote. Ok. E outras marcações, mas que são iguais a 420. Que fala do nome do fabricante, do tamanho da luva, os riscos que são testados. Hoje a 420 ela quer que o usuário, quando pega a luva, ele entenda por que ele está usando aquela luva. Em pictogramas, em marcação, entre todas essas coisas, que é a 420. A norma diz gerais. e ela quer passar para o usuário o que ela está usando. Exato, a intenção da 420 é essa. Certo. Né? Porque ela fala de duas metragens, vamos colocar assim, que é o comprimento mínimo de luva e circunferência da mão. Tá. Né? Ela fala desses 2 tipos de comprimentos, vamos colocar assim. O restante é a informação geral da luva. Entendeu? Que a luva tem que ter 5 dedos. Certo. Por aí vai, essa questão de tamanho. E o tamanho que a norma 420 fala, ela fala de numeral. 6, 7, 8, 9, 10. Atualizou, se eu não me engano, na Europa, já colocaram 5 e o 12. Qual que é essa que fala de numeral? 420. Ela contempla também. A questão de tamanho por numeral. Certo. Né? Não mais como PMGGG. Por quê? PMGGG ficou caracterizado, né, historicamente por conta disso. Mas PMGGG, para um fabricante entende de uma coisa, outro fabricante entende de outra. Um entende como 6 como P, o outro entende como 6 como PP. Entendeu? Aí como você vai Mas passar hoje não isso? tem como fazer esse contratipo? Porque eu tenho particularmente, né, essa dificuldade. O cliente fala, eu quero um tamanho P. Aí eu tenho lá no catálogo, tamanho 6, 7, 8, 9, 10... E qual que é o tamanho que corresponde ao P e já aconteceu, não é essa, tem que trocar. É outra, exato. O certo, o legal é você chegar e falar assim, ó, posso levar um de cada tamanho? Tá. Vamos pôr na mão do... Deixa no almoxarifado. O almoxarife vai anotando para você. Sabe, ó, coloca o tamanho 6, pum, 7, pum, ó, beleza, daqui tá legal. E como eu faço a métrica do tamanho? Como eu sei que a luva tá legal ou não na minha mão? Aí é que tá a chave, porque às vezes as pessoas... São sedentas por destreza, né? Destreza por tato. Eu quero um luva que dê tato, que dê tato, que dê tato. Que eu consiga
Mexer no WhatsApp. Exatamente. Hoje tem luva para isso. Eu trouxe uma que tem luva para isso. Olha só, rapaz. Que as fábricas 4.0, né? A Europa está falando de fábrica 4.0. Fábrica 4.0. Que É a quarta seria revolução industrial, né? Que eles estão falando lá. Porque eles querem que... Eu li um artigo, eu tive essa informação também da Matriz, que até 2030, lá eles não querem ter mais carro a combustão. Certo. Que é tudo carro elétrico, entendeu? Daqui a 8 anos. E 8 anos voa, né? Se você for ver bem. Então, já está sendo estudado lá na Matriz, pelo menos na Mapa, eu acredito que outros também, luvas para esse tipo de segmento. Que a tecnologia vai estar nessa questão de destreza, de touchscreen, sabe? De ser uma segunda pele, vamos colocar assim, na luva. Então, a modernidade, daqui 2, 3 anos, vocês vão ver luvas que era impossível pensar 3 anos, 4 anos atrás. Entendeu? 2 anos para frente, tá? E as pessoas, quando calçam a luva, ela quer ter o famoso do tato, não tem jeito. Certo. Tato é a mão nua que dá. Isso aqui é tato. Tá. Quando eu calço a luva, eu passo a ter destreza. Tem essa... Então, diferença. Eu trabalhei- tá errado falar tato. no Eu caso. trabalhei A na área grosso modo, na área de mais ou menos. instrumentação, manutenção, então a gente mexia com um parafuso muito pequeno, eu precisava Não é? desmontar, fazer uma calibração do equipamento e a luva... Incomodava. Você tem que tirar, porque senão só com um parafusinho minúsculo lá. Você tinha que fazer na mão nua. Exato. Não é? E não Exatamente. era dessas aí, eu acho que até as mais... Mais finas ainda, né? Que nós temos também, que eu não acabei não trazendo. Peguei só alguns exemplos aqui para apresentar no podcast. Perfeito. Mas a mão nua que você tinha para fazer esse trabalho de automação é tato. Você calçou uma luva, você passa a ter destreza. Perfeito. E na 420 existe o teste de destreza, né? São 4 níveis de destreza. Tem teste? Tem. É que não é divulgado porque... Boa pergunta. Caramba, sei não porque é sabia, divulgado. não. Mas tem. Todas as luvas passam por teste de destreza. É até o nível 4. Nível 4 teste de destreza é o que mais pega. Se eu não me engano, é um parafuso de 0,05 milímetros. Ô, louco. Que você tem que pegar o parafuso. Se eu não me engano, é 10 parafusos e você tem que ir encaixando com a pinça. Hoje Esse tem é o teste de pessoal, destreza. hoje tem muito manutenção, tem até cursos na internet fazer manutenção em iPhone, Isso. para diversos celulares. Então, imagina só as ferramentas que eles usam. Eu vi lá que muitas vezes usam uma lâmina para limpar, sabe? Uhum. E imagina só, tem que usar uma luva também. Porque eu Exato. vi eles estão usando aquela luva de Pedreiro não, né? de látex, sei lá, alguma coisa. A luva de procedimento. As luvas de procedimento, procedimento. então, mas não vai, se tiver... Sabe, pode vai. ter perfura ali, né? É Um porque a corte. atividade ela deve ser muito... Tem que mexer em conectores, aqueles Exato. flats que eles falam para soltar, né? Às vezes, ele vai ficar tirando e colocando toda hora, né? Isso. Ou às vezes dá também, né? Ao que for É. fazer a limpeza, ele vai lá e calça calça a ela, né? luva e faz toda a atividade. E ele não vai ter uma pressão muito forte para gerar uma situação de risco para a mão dele, né? É diferente. E nós temos que ter esse filtro também, sabe? Exato. Tem situação, mas não tem jeito. Tem situação que é a mão nua do cara mesmo, sabe? Certo. Depois você pode potencializar com creme, porque mesmo você pegando os conectores, você tem ação abrasiva da mão. Tem. Você vai pegando a pele, Sim. sabe? Você vai machucando a pele. Então, depois disso, dá um creme pro cara, um creme regenerativo. Hoje tem vários cremes muito legais, Sim. sabe? Que regenera a pele, hidrata a pele. Pô, bacana, é saúde. Perfeito. É saúde. Imagina, você chegar para sua esposa com a mão toda machucada, toda... Hoje eu fui no... Ela fica com você por dó. Eu fui na autoelétrica hoje, né? Pra fazer uma manutenção lá no farol, no conjunto farol lá, né? E o rapaz da autoelétrica tava lá, né? Pô, dá dó da do cara, velho. Tava toda Não é? detonada. E vai dar a luva pro cara. O cara não vai usar hoje em dia a luva. Então, Ele não aprendeu a fazer isso usando. Não é agora que ele vai usar. Então ele prefere ficar com a mão toda áspera e a mão cheia de calo é mão sem saúde. Exato. Ali já não tem nada. Não lembro com o que eu estava conversando, falando assim, hoje tudo é digital, né? Sim. Hoje é tudo digital. Acho que, eu estava conversando com a Annelise e com o Nil, nosso executivo, nosso técnico da Mapa lá do Sul, sobre isso, que agora as vending machine dentro das indústrias, né? Muita gente está colocando a tal da vending digital. machine com digital. Sim, Eles estão tendo dificuldade com o eletricista, porque o eletricista não tem digital. Caraca. Por causa disso. Manutenção. Ele usa muito para fazer manutenção alguma coisa e acaba perdendo digital. Não tem. Não usa luva, né? Não tem. E aí a digital, que seria algo fácil para colocar lá e receber o EPI, eles estão tendo que regredir, voltando ou por contato do crachá ou por senha para o cara pegar o EPI na vending machine. Caramba.
é o quê? Saúde da pele. Saúde da pele. Saúde da pele. Só responder aqui o chat, o Iron Silva, ele Big Friend. Grande Iron, Big Iron Man. Friend. O Iron é o que eu tô pensando? É, o Iron da Rapaz, SP. abraço pra você. Iron, Tá Big lá ainda? Friend, tá. Big Friend tá Big forte. Friends. Kiss for you, Big Friend. Falando um pouco mais de corte de luva, fala um pouco do teste TDM. Nós temos essa pergunta ainda, mas Ótimo. vamos então prosseguir no nosso entendimento. Aí tem a questão da 420, a questão da luva, né? Sim. Então todo mundo busca tato e destreza, né? Mão nua, tato, luva, destreza. E quando eu sei que a luva tá boa na minha mão, quando eu calço e quando eu aperto aqui essa pelinha e sinto ela e o tecido. Não sinto o tecido tensionado. Nesse caso dessa luva, para mim, tá muito curta na minha mão. Se vocês apertarem aqui, ó, vocês vão sentir o tecido tensionado. Certo. Tá vendo? Vamos se dizer bem Tensionado. tensionado. O cara começou a fazer academia e comprou uma camiseta PP. Certo. Ele demora para pôr assim e tal, qualquer Aí, nesse movimento caso, tá indicando que está apertado. Se eu tenho uma atividade de mecânica de pegar aqui, o que vai acontecer? Vai gerar, vai pegar a ponto de rasgar. Então vai rasgar rapidamente a luva por estar curta. Ok, eu tenho tudo meus dedos aqui, Certo. mas ela tá curta na minha mão. E isso acontece muito na indústria. A primeira coisa que o técnico de segurança vem e fala, esse lote tá ruim. Mas você tem variação de tamanho? Não, eu compro tamanho único. Entendeu? Aí não dá, né? Você não vende calçado só 42. Não. Você vende calçado 38, 35, 36, 37, 38, 39, 40, por aí vai. Exatamente. E quando tá muito larga na mão, é quando normalmente fica sobrando a ponta dos dedos. Aí é a destreza. Aí rasga mais facilmente aqui, é onde a luva tá muito curta. Entendi. Então é importante ver essa questão do tamanho de luva também para potencializar a durabilidade da luva. E isso a gente nem para analisar, né? Não. Assim, falar o tamanho tal, põe aí, eu não vejo isso. Talvez seja a sua realidade maior questão dessa questão que você acabou de falar, mas eu não vejo a realidade hoje no ambiente de trabalho, ele vê essa questão que você acabou de falar. Não, é raro fazer isso. Nós só fazemos isso quando realmente reclamam conosco. A luva não está durando. Tá, entendi. Aí vamos lá, analisa e faz. É regra? Não, mas já é uma linha de raciocínio para você investigar o porquê a luva está se rompendo mais rápido. Principalmente quando é aqui, nessa região entre o dedão e o indicador. 80% dos casos realmente é tamanho de luva. Está muito curta na mão do usuário. Porque ele calça, ele prefere um cara, por exemplo, de automação, um cara manutenção mecânica, um cara eletricista, ele quer que a luva esteja aqui, que ele pega as pequenas peças. E, por exemplo, no meu caso mesmo, a minha mão é 9. Eu calço 9, fica perfeito, mas o meu indicador acaba sobrando. Entendeu? Sobra um pouquinho, então, mas a luva tá ok. E a anatomia humana, né? A anatomia do meu dedo é dessa maneira. Até para o pé também, às vezes, um cara tem um pé maior que o outro também. Exato, exatamente. É a mesma ação do pé, é a ação da mão, mano. É a mesma coisa, cara. Certo. A mesma estrutura de desenvolvimento do pé é a estrutura de desenvolvimento da mão. Só que no pé, o cara se propõe a ficar. Ele coloca o dedo para trás ou não, mais mão. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu falo que desenvolvimento de luva são 2 etapas. A primeira é quando o cara calça a luva. Tá. O cara pegou aqui a luva. Pô, legal, bacana. Aí ele faz assim, ó. Rapaz, cara, que luva boa. A melhor do mundo. Não, o usuário pega e calça e fala, putz, que legal. Eu acho que, vai dar certo. Certo. A primeira fase do teste tá ok. Aí depois você vai acompanhar a durabilidade. Tá? Se o cara calça e fala assim, é boa, mas, na boa, pede para ele tirar a luva, pense em outro modelo, analisa a atividade de novo e dá outro modelo, porque não vai dar certo. 90% de chance de dar errado quando ele calça a luva e faz isso. Então eu falo que teste de luva é essas 2 fases. Entendi. A primeira é o cara calçar e depois que ele calçar é a durabilidade efetiva da luva, tá? Beleza. Tudo isso para falar da 420, que é a primeira norma. E depois nós entrarmos na 388, que é onde entra a pergunta do Iron. O Mazinho perguntou, né? 388. Não, a 388, o que ele perguntou... Do TDM. O do Iron daqui a pouco, que é a 374, não é? Não, do Iron é 388.
É TDM, ele perguntou, não perguntou? Pergunta da TDM, Não, então esse teste Que está vai ter dentro na da pergunta. 388? 388. É que é um teste que eu estou fazendo com você para Entendi, saber mas eu se sei você mesmo, tá... né? Porque Você a tá ligado. pergunta do Mazinho foi em relação à norma EN 388, risco mecânico. Pode explanar? Então já envolve essa questão dos testes. né? Exato. É a pergunta do Mazinho com a pergunta do... Então era para fazer um Wagner. teste para saber se você está Tô ligado. afinado.